O que eu tive é que o Tite assume o Flamengo dia 9, na parada da FIFA, né? E ele não vai vir jogar contra o Corinthians e dia 9, que é a parada da FIFA, que tem o jogo da seleção brasileira contra a Venezuela e com o Uruguai, e aí ele vai assumir a equipe do Flamengo. O Tite que tenha muito boa sorte no Flamengo, e tenho certeza que se ele baixar a bola dele, se ele fizer o que tem que fazer, só que tem uma coisa, hein, Tite? O Tite disse sim ao Flamengo e provavelmente disse sim ao Flamengo. E sábado tem Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, então ele não falou deve que não ia trabalhar esse ano, velho! então. Um time competitivo. Isso, e talvez ele tenha esperado algo para um tamanho que ele não tem. Então me parece que a carreira dele não decolou, porque também a gente tem que entender que Copa do Mundo, essa foi muito sui generis por causa do Messi, mas... Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Após a chegada de Tite no Flamengo, né, o Neto e o Ronaldo Giovanelli reagem, surtam, né, vamos dizer assim, né, à chegada de Tite ao Flamengo. Escuta só o que eles falaram sobre Tite no Flamengo. Traidor, mentiroso. Então vambora com mais um vídeo, né? O Flamengo vai anunciar o Tite aí após a data FIFA, né? Durante a data FIFA ou após o jogo contra o Corinthians, né? Deve anunciar o Tite como seu novo treinador para 2023 ainda, né? E já pensando para o planejamento de 2024. Então vambora com mais um vídeo aí. Crédito ao canal do Jogo Aberto e os donos da bola também. Vambora pro vídeo. E deixe seu like e a sua opinião também sobre os anti-Piram, meu filho. Porra, pelo amor de Deus, vambora. É o seguinte, vamos lá então. Só queria dizer o seguinte. Eu tava conversando com o Ricardinho Cascão e com o menino que é o espanhol. É Léo? O nome dele? Léo. E aí, a informação que eu tive é que o Tite assume o Flamengo dia 9, na parada da FIFA, né? E ele não vai vir jogar contra o Corinthians e dia 9, que é a parada da FIFA, que tem o jogo da seleção brasileira contra a Venezuela e com o Uruguai, e aí ele vai assumir a equipe do Flamengo. E vou dizer uma coisa para você, pensando nesses dias, né, daquilo que ele falou, né, a verdade, todos falam, né, se você pegar o que o Mano falou do Corinthians, como o Corinthians é ajudado, todo mundo fala, o que o Abel fala, o que o Mano fala, o que o Filipão já falou, não vou ser mais treinador, o Souza falou isso aqui, e é treinador, então... O Tite que tenha muito boa sorte no Flamengo, e tenho certeza que se ele baixar a bola dele, se ele fizer o que tem que fazer, só que tem uma coisa, hein, Tite? Marcos Braz e Landim é difícil de você comandar, né? E que você tenha boa sorte aí, e a casa de asilo lá, que eu mandei o dinheiro lá. Os caras estão fazendo uma festa desgranhenta. Você foi convidado para o churrasco, não? Não fui convidado, deveria ter sido. Deveria ter sido convidado para o churrasco. Se eu fui o patrocinador. Se eu fui o patrocinador. E a verdade já está no GE aí, né? Mas a gente já fala há um bom tempo isso, né? Que por sinal, o Globo Esporte, o UOL, todos são importantes para a mídia. É que muitos mentem. E aí eles mentem, mas depois não desmentem. E não dá crédito para ninguém, diga-se de passagem. Você tem que dar crédito para as pessoas que falam a verdade. E por opiniões, cada um tem a sua. Em relação ao Corinthians, o Corinthians jogou contra o Fortaleza lá no Castelão e perdeu de 2-1, mas o Fortaleza não foi tudo aquilo. Eu comecei o programa com uma informação e vou terminar o programa com uma informação. O Tite disse sim ao Flamengo e provavelmente disse sim ao Flamengo. E provavelmente estreia semana que vem, porque sábado tem Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Então ele não falou que não ia trabalhar esse ano, velho! Então. Acontece. Não era pra chamar ele de mentiroso? Acontece. Ele falou, me chama de mentiroso. Pô, me xinga se eu pegar agora, mentira. já não chega. Mas peraí, o Flamengo também tá com uma nova experiência, hein? Já teve uma com o Vitor Pereira. E nós já rogamos-lhe uma praga que nem ganhou nada lá. Rapaz. Agora vamos ter que rogar praga no Tite. Você não sabe nada. Guerreiro não jogou nada no Flamengo. Mano não conseguiu treinar o Flamengo. Não, ninguém. O Vitor Mentira não conseguiu vai treinar dar o no Flamengo, é isso que você tá O dizendo? Tite não vai dar certo no Flamengo. Olha só, está acabando o programa. Então, segundo Chico Garcia trouxe a informação aqui no programa, Tite é o novo técnico do Flamengo e não estreará na próxima rodada contra o Corinthians. Por quê? E agora palpites. Por quê? Depois de 2 trabalhos medianos na seleção brasileira, ele queria abrir o mercado internacional, né? Acho que ele sonhava com a Europa e não veio, Massa. Eu não sei detalhes, só ele pode responder.
talvez não tenha vindo algo que... Significativo. Significativo. Um time competitivo. Isso, e talvez ele tenha esperado algo para um tamanho que ele não tem. Isso é uma coisa que acontece, gente. É o que ele achou que tivesse. Acontece na nossa vida profissional. O que nos cabe? Entender isso, não ficar... remoendo. Raios, né? Ó, vida assim, e recomeçar. E melhorar. O que eu posso fazer, preciso fazer para melhorar, para chegar lá onde eu quero, né? Então, me parece que a carreira dele não decolou, porque também a gente tem que entender que Copa do Mundo, essa foi muito sui generis por causa do Messi, mas futebol de seleção já não atrai mais tanta atenção da indústria do futebol, que isso virou uma indústria, né? E cada vez mais ou cada vez menos as seleções e os seus técnicos terão relevância e protagonismo, né? Então, os principais técnicos do mundo não dirigem seleções, continuam nas suas grandes marcas, né, com uma ou outra exceção, ou em final de carreira, ou enfim, porque está cansado do dia a dia, quer fazer outra coisa. O cara opta, escolhe fazer isso. E ele vai para o time que lhe oferece condições de manter minimamente alguma coisa em pé durante 20 dias. Que é o Flamengo. Então, é isso, né? Cabe a ele reverter isso e cabe a ele lidar com aquilo que aparentemente não tem nada a ver com o estilo dele, que é um Flamengo lustroso, brilhoso, né? Mas apesar do Tite ter feito o Corinthians jogar bonito e bem, né? Naquela época. E a seleção brasileira contra nossos rivais aqui. Então é como ele vai administrar isso, se ele vai ter carta branca no CT e ele não dirigir o Flamengo contra o Corinthians, para mim é uma aberração. Se eu fosse torcedor do Flamengo, ficaria bem irritado. Tá todo mundo. Só eu compreendo isso, mas... Não, eu compreendo. Tá todo mundo assim mesmo. Compreensão eu tenho. Agora, eu só te peço empatia para quem está do outro lado. Sim. Sabe? Mas... Pô, o que tem a ver o torcedor do Flamengo com a história dele no Corinthians, cara? Entendeu? Mas ele nem começou a trabalhar no Flamengo. Não, então, beleza. Né? O que a história a ser passada é que o acerto foi a partir da data FIFA, porque vai ter tempo de trabalhar, né? É que o Flamengo também... Assim como eu sou careca, você sabe que tem coisas que são como são. Claro, não, perfeito. É que o rubro-negro, o torcedor do Flamengo e essa direção do Flamengo, desta vez a direção do Flamengo parece ter topado esse adiamento. Está acostumado ao Dorival sair do Ceará e no dia seguinte está no Beira-Rio. Está acostumado com o Rogério Ceni deixar o Fortaleza e no dia seguinte será contra o São Paulo. Então também tem uma situação ali de... assim, primeiro, para o Flamengo o Tite ir agora, eu acho excelente. Excelente. E já antecipa a temporada seguinte, o que pode ser feito e tal. Mas eu acredito que o Tite, espero que ele tenha... Porque essa aura de paladino da ética, ou de a minha palavra é a que vale e tal... Aí acabou com o beijo no Del Nero já, né? Exatamente, é isso que a gente... Exatamente, é isso aí. Desde o Del Nero, essa coisa de não assumir clube nenhum em 2023. E acho que poderia, sendo técnico da seleção brasileira, se de fato ele tivesse essa convicção, eu só vou pegar um clube para iniciar um trabalho do zero a partir da temporada tal, escolher os jogadores, fazer a pré-temporada. Ótimo. Não fez isso, quebrou a palavra e vai assumir o Flamengo. Esse é um problema que, para mim, eu não vejo. Tá bom, Sabe por quê? Porque acho que o cara pode falar assim, olha, eu não pretendo, não acho que seria interessante, mas, de repente, ele se convence de algo novo, ele pode... Mudar de ideia. Esse aspecto não é um ponto que me incomoda. O beijo no Del Nero nasceu o cabelo. Eu comparo a situação dele, guardando as proporções, porque o Galhardo não dirigiu a seleção argentina, mas o Galhardo fez um trabalho excepcional no River Plate. Aliás, eram considerados os melhores técnicos da América, né? Tite e Galhardo. E o Galhardo também ficou esperando um convite sedutor de um clube europeu com alguma... E não veio até agora.
Aí seria como se o Galhardo assumisse, o Independiente virasse, não digo Boca Juniors, seria um pouco demais. Seria o Tite assumir o Palmeiras, né? Calma. O Galhardo assumir um Independiente da vida que enriqueceu, de repente está lá e ressurgiu. É de fato uma coisa inesperada ele voltar a trabalhar num clube brasileiro que não fosse o Corinthians. Por isso a tradução da Marília da decepção corintiana, e é uma decepção grande, porque o corintiano e a direção do Corinthians tinham essa convicção, a direção sem nenhum motivo, porque ela não trabalhou para isso, para ele voltar, né, para fazer alguma coisa que melhorasse o clube, mas eu entendo que vai ser um impacto, vai ser uma bomba, né? Vai ser uma bomba, e ele, ao não voltar à Neoquímica Arena, onde ele tanto buscou refúgio como técnico da seleção num primeiro momento, da parte dele, eu acho minimamente estratégico. Pois é, não se apegue, torcedor, às pessoas, se apegue à camisa, ao clube, às tradições, porque uma hora, se você ficar achando que aquela pessoa ama incondicionalmente, aquele profissional, jogador, treinador, ama incondicionalmente o seu clube, você vai se decepcionar. Inclusive a gente. Um beijo, Carol. Então o Tite vai com o César Sampaio, então eu achei que o César ia seguir uma carreira de mesmo tentar treinar um time, mas acho que o... mas é um puta emprego bom, não é? Não é legal? É uma barca boa, isso aí. Aí eu acho eu acho ele fundamental na comissão do Tite. Eu acho também. Porque o goleiro, o Kleber Xavier é o amigão da infância, o filho é o filho. E o César Sampaio é um profundo conhecedor de vestiário. Pô, pra caramba, né? Então, eu acho necessário, aliás, uma figura desse perfil na comissão do Tite. Com valores, com princípios. César, muito legal ele continuar do futebol, né? Sem dúvida. Conhece. O Tite vai precisar comandar umas decisões de elenco, né? Claro. Quem fica, quem sai, o que precisamos trazer. E não deixa de ser uma posição cômoda, ainda mais não tendo que dirigir no jogo contra o Corinthians, né? Porque vai pegar esse ano, ninguém vai exigir dele nada a não ser uma vaga na Libertadores, vai na fase de grupos, né? Acho que esse vai ser o objetivo daqui para o fim do ano. Restam 13 jogos. Olha, o quê? É que nem a mensagem aí. O quê? É que o Tirone não está aqui, você vai ver o Tirone amanhã. Tá... O quê? Todo mundo vai achar, muita gente que transita... 8 pontos. Vão exigir do Tite tem que ser campeão? Não é exigir. 8. 9 pontos, né? 9, né? Não é que vão exigir, mas a expectativa em relação ao Flamengo sempre é superlativa. Então todo mundo aqui está achando, se você achar, sobretudo os rubro-negros, que não é Bragantino, que é o segundo, ou o Grêmio, é o Flamengo, o principal candidato ainda a beliscar o título do Botafogo. Melved. Só que já não tem... É sempre importante a gente colocar em perspectiva. Não tem mais o confronto direto. O Flamengo ganhou na volta, perdeu na ida. Para aquele embate de você ganhar os 3 pontos, já não tem mais um confronto. Ele teria que descontar esses pontos ao longo dessas 13 rodadas. São só 9 pontos. 13 rodadas. Ele perdendo o jogo com o Corinthians, perdendo o Tite, não dirigindo contra o Corinthians, são 12 rodadas que ele vai trabalhar, certo? 1/3 do campeonato. Para descontar uma... É difícil, né? Concordo com você. Só uma coisa, sobre a reformulação, eu acho que a gente não... Eu quase me traí pegando as convocações do Tite em relação aos jogadores do Flamengo. Eu acho que se eu for nesse raciocínio eu vou me perder um pouco. Porque pelas convocações ele prefere o Pedro ao Gabigol. Ele gosta muito do Everton Ribeiro, gostaria que o Everton Ribeiro continuasse, porque levou isso para a Copa do Mundo. Ele não gosta tanto do Bruno Henrique. Nas convocações foi muito pouco. Isso é a impressão da convocação. O Gerson decepcionou ele como segundo volante, ele deixou de convocar. Agora, ele vai para o clube. Aí esses encaixes, porque é aquilo, o Everton Ribeiro está com final de contrato, o Bruno Henrique está no final de contrato, o Gabigol está em péssima fase, nunca teve, está em péssima fase. O Pedro está mais ou menos. O Arrascaeta, fantasma das lesões sempre. Sempre. Mais inconstante. Mas ele tem, acho que, um trabalho para esse ano e para reformular o time para a próxima temporada. Não vai ser simples. Mas Vou te falar uma coisa, que medo é esse de Tite no Flamengo? Não, mentiroso? Tite é mentiroso? Falou que não ia treinar. Os caras mudam de ideia, né? As pessoas, o ser humano muda de ideia. E o Flamengo, hoje, atualmente, é o melhor clube
que dá mais condições para um treinador trabalhar, né? Tem investimento, não atrasa salário, tem um elenco bom, uma infraestrutura muito boa, né? Uma dos melhores do mundo aí, né? Vamos dizer assim, de trabalho da América do Sul. É fora de série, né? Podemos estar junto com o Palmeiras também, né? Questão de infraestrutura. Então, o Flamengo é o melhor time para o Tite. Já que o Tite não recebeu proposta da Europa, já chegou a receber, mas de time pequeno, né? Então, sim, o Flamengo, aqui no Brasil, no futebol brasileiro, né? Tem a melhor condição de trabalho, né? Junto com o Palmeiras, na minha opinião, né? Agora, o que espera de Tite do Flamengo? Sabemos que o Tite vai ter mais ou menos aí 12 jogos aí para comandar o Flamengo nessa reta final de Brasileirão aí, né? 12 jogos, podendo alcançar o título do Brasileirão caso o Botafogo tropece e o Flamengo mantém uma constância que até agora eu não consigo demonstrar dentro de campo, né? Mas o importante é que o Tite ele veio momentaneamente para planejamento, reformulação do elenco e garantir uma vaga na fase de grupo da Libertadores. O título é consequência, entendeu? O planejamento do Flamengo é conquistar uma vaga na Libertadores, que até o momento ainda é dúvida se consegue ou não. Eu acho que consegue, mas o planejamento é vaga da Libertadores e, caso der, pensar no título, caso o Botafogo tropece, né? Então é aquilo. Após o anúncio oficial, né, que o Flamengo deve fazer durante a data FIFA aí, né, ou após o jogo do Corinthians, que vai acontecer a data FIFA, se eu não me engano, entre o dia 9 e o dia 17, se eu não me engano, a data FIFA nesse período aí, né, o Flamengo deve anunciar o Tite, e o Tite vai trazer, né, para o Flamengo alguma parte da sua comissão técnica que acompanhou ele durante a seleção brasileira, né. Então os nomes que vai acompanhar o Tite no Flamengo é o Matheus Batti, se pronuncia assim, né, César Sampaio, Kleber Xavier, que serão os auxiliares, enquanto Fábio, não sei pronunciar o sobrenome, assume a preparação física do Flamengo, né? Então é aquilo, eu acho que o Tite tem tudo para dar certo no Flamengo, né? Então é aquilo, os torcedores do Corinthians vão ficar com raiva, mas faz parte. O cara mudou de ideia entre Corinthians e o Flamengo, acho que não tem dúvida, né? O Flamengo dá melhores condições de trabalho em relação ao Corinthians. Então, eu acho que o Tite fez a escolha certa e o Flamengo também fez a escolha certa de contratar o Tite. Obviamente que vai ter aquela discussão, Tite não, sei lá o que, mas pra mim, atualmente, o Tite é o melhor nome no mercado. Sinceramente. Então, acho que Flamengo e Tite acho que tem tudo para dar certo ano que vem. Eu vou dizer essa temporada, nem essa temporada, mas ano que vem tem tudo para dar certo, Flamengo e Tite, né? Então, tamo junto. E aí, deixa sua opinião aí também, tamo junto. E o Ronaldo Giovanelli. Que vergonha.